Bom, 10 horas, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra e um privilégio para o escritório tê-los aqui. E a ideia é dar uma noção do novo Código de Processo Civil. Aqui na mesa eu tenho o professor Leonardo Greco, que é o nosso sócio, consultor jurídico no escritório, professor titular de Processo Civil, também que participou com a comissão, porque eu diria que a comissão ficou muito concentrada no Rio de Janeiro, porque o ministro Fux presidia, que é o nosso colega da faculdade. Então, a maior parte dos trabalhos se desenvolveu aqui no Rio de Janeiro, com a participação do Leonardo Greco e do Leonardo Schenck, que falará à tarde, que funcionou secretariando todos os nossos trabalhos. E aqui nós temos o Gustavo Amaral, que também é professor, é doutor em Direito Público, é o nosso tributarista. Existe uma dúvida mais importante com relação ao novo Código, é se ele vai entrar em vigor no dia 16, ou no dia 17, ou no dia 18. Quer dizer, não é nenhuma dúvida, nós temos 3 dias, e, normalmente, e a gente tem experiência, né, as pessoas ficam adiando um pouco, né? Eu preciso ver como é que vai ser o novo Código, eu preciso ler, etc. Aí vem o Natal, aí vem o Carnaval. Não, vamos deixar para a Semana Santa, já não dá mais. Na Semana Santa, dia 24, 25, e o Código aí já estará vigindo. E a nossa ideia, não só, primeiro, porque o nosso escritório ele tem essa perspectiva de formar advogados, lógico, advogados primeiro, né? Porque o escritório, não adianta ser um escritório de jurista, porque uma coisa é ser jurista, outra coisa é ser advogado, mas formar advogados com conhecimento de jurista. E, por isso, nós temos vários sócios no escritório, incentivamos isso, que já fizeram mestrado, doutorado e outros tantos que estão fazendo, justamente para manter uma marca que a gente costuma ter, de procurar a excelência no trabalho, não é, como se faz também a excelência na academia, nas universidades. E o fato de eu ter participado das 2 comissões do Código ajuda um pouco, porque eu fui obrigado, durante esses 4, 5 anos, a conviver quase diariamente com... Vocês não imaginam o que é colocar um novo Código de Processo Civil para funcionar numa comissão. É uma discussão, e lógico, quando a gente lembra de comissão, eu sempre dou esse exemplo, né, que o camelo é o produto de uma comissão designada para desenhar o cavalo, né, aí que surgiu o camelo. Então, é extremamente difícil, mas conseguimos um resultado que eu penso interessante, com importantes inovações. E a ideia aqui, que nós temos um dia, praticamente uma maratona, né, para falar sobre os aspectos mais importantes do novo Código, principalmente o impacto deles no contencioso das empresas. Enfim, essa primeira fala, eu vou só pensar pontos, dar sugestões, e depois, no transcorrer do dia, nós vamos desenvolver os temas mais importantes. Primeiro de tudo, eu sei que isso é óbvio, mas o preparo, não é, do corpo jurídico é extremamente importante. Porque a experiência diz, eu peguei um pouco, eu estudava, mas da mudança do Código de 39 para 70, de 39 para 73, eu era estudante, e eu vi que, às vezes, o código pega ou não pega.
Para vocês terem uma ideia, naquela época, o Código 73 extinguiu a ação executiva. E 3, 4 anos depois da vigência do Código 73, ainda tinha juízes aí pelo Brasil afora fazendo ação executiva. Então, a vantagem que se tem de conhecer o novo Código do preparo é aproveitar o que ele tem de bom a nosso favor. Isso é um handicap extremamente importante, não é? É trabalhar com as inovações a nosso favor. Para isso, evidentemente, é preciso conhecer os pontos, vamos dizer, os macetes, não é? O pulo do gato, em determinadas situações que interessem a empresa ou uma causa específica. Então, exemplo, lógico, também aqui ninguém está vendendo livro, aliás, a coisa que dá menos dinheiro no mundo é livro. Livro não dá direito autoral de livro de direito é zero. A vantagem é a divulgação. Mas, para dizer para vocês alguns livros importantes, que eu acho que são obrigatórios hoje com o novo Código, eu sugiro que vocês tenham um curso sobre o novo Código de Processo Civil. E, evidentemente, eu vou sugerir, não porque ele é meu amigo, é meu sócio, mas o professor Leonardo Greco tem um curso que já está na qual edição? Está no terceiro. Já saiu o terceiro volume? De 5 para ser o terceiro, mas o mais importante já saiu, processo de conhecimento, recursos, etc. É um livro extremamente completo, são instituições de processo civil, da forense, e além disso, nós temos, eu sugiro também 2 livros de comentários. Tem um livro, são mais de 1000 páginas, então é para ter ali para consulta, um da RT e o outro da forense. O da RT foi coordenado pela Tereza Vâmbia, nós escrevemos uma parte, escrevi sobre os princípios, tem mais de 50 processualistas, e o da forense, que é do Cabral e do Kramer, que coordenaram. São 2 tijolos, mas importantes para consulta. E um livro ligeiro, tem vários aí, evidentemente, eu vou dizer que este é o melhor, porque fui eu que coordenei, mas é um livro sobre... É um novo Código de Processo Civil anotado e comparado. Quer dizer, esse novo Código de Processo Civil anotado e comparado, eu tenho aqui o novo Código, e do lado o Código de 73, e um comentário ultra objetivo de, no máximo, 5 a 10 linhas, muito objetivo, dizendo o que mudou e, eventualmente, por que mudou, por causa de uma jurisprudência tal. Então, é um livro prático e que pode servir até, vai virar o meu código, porque tem menos de 400 páginas e está bem objetivo. Existem outros bons, outros ruins, mas eu recomendo que, evidentemente, vocês tenham um material para pesquisa. O novo Código de Processo Civil, ele contém uma inovação que é uma parte geral. E esta parte geral do novo Código de Processo Civil são os princípios. Essa parte teve uma preocupação muito grande com os seguintes pontos: duração razoável do processo, a boa-fé das partes, a cooperação entre juízes e partes, a isonomia, inclusive, nas decisões, um contraditório participativo com a obrigação de uma fundamentação extremamente completa sob pena de nulidade. Então, a ideia era a seguinte: nós queremos um processo mais rápido e efetivo, sem descurar de quê? Do contraditório. Lógico que isso é o sonho de todo mundo. Será que vai dar certo? Vai dar certo. O processo vai continuar lento. Ele continua lento, mas nós temos uma programação no novo Código para diminuir o número de processos em curso e, portanto, permitir um certo equilíbrio com o número de ingressos de novos processos com o de saída. Porque hoje o número de ingressos é superior ao número de saídas. Por isso que nós temos 100 milhões de processos tramitando no Brasil.
né, muitos deles, talvez cerca de 30%, com a mesma questão de direito. E o Código procurou, enfim, minimizar todo este problema. E eu estava falando da importância do preparo. Vou dar um exemplo, principalmente que os advogados das empresas ou advogam diretamente nos processos e, eventualmente, advogam com os escritórios externos, como tem vários colegas aqui que trabalham com o nosso escritório e com outros. E a importância do conhecimento, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Hoje, nós temos a possibilidade de sucumbência recursal. O que significa? Significa que, se vocês utilizarem todos os recursos, os honorários chegarão certamente a 20%. Só isso. Quer dizer, você fixa o honorário em primeiro grau, pode ser 10%, vai para segundo grau, novos honorários, STJ, novos honorários. Eu não tenho dúvida de que a tendência será, se utilizarem todos os recursos, chegar a 20%. Isso tem consequências na avaliação da empresa. Às vezes a empresa sabe, não, eu sei que eu não tenho chance, mas vamos recorrer. É uma chance em 1 milhão. Mas qual é a consequência disso, dependendo do valor da causa e do quantitativo de honorários? Então, é um dado extremamente importante. E um outro dado importante, a preocupação com a efetividade. A preocupação com a efetividade levou o novo Código a considerar determinados atos como atos atentatórios à dignidade da justiça. Dentre estes atos atentatórios à dignidade da justiça, nós temos a pessoa deixar de cumprir decisão judicial. Deixar de cumprir decisão judicial. Ou então embaraçar o cumprimento de decisão judicial. E a consequência disso aqui, além das multas já existentes, é uma multa de 20% sobre o benefício econômico, o valor da causa, fora as outras multas que nós já temos na execução, 10% e outras tantas. A possibilidade, aí vai uma discussão de criminalização, que está sem prejuízo dos procedimentos criminais, e uma série de outros atos e consequências que daí decorrem. Porque um país sério tem que cumprir decisão judicial. Não pode ser a multa, dobra a multa, não paga a multa. Então, as consequências aqui são importantes, inclusive a obrigação de pagar quantia certa, multa de 20%, descumprindo decisão judicial, além daquelas próprias da execução. Estamos no artigo 85, parágrafo 77, inciso 4º. A multa. Muito bem. Um pequeno exemplo da orientação. Segundo, o novo Código apostou muito na parte de conciliação e mediação. Conciliação e mediação. São 10 artigos que tratam disso, do artigo 167 a 176. E nós temos a lei recém-editada também de mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, também com importantes modificações. E esta é uma tendência do nosso direito. Os tribunais são obrigados hoje a criar centros de conciliação e mediação, com quadro de mediadores e conciliadores, e, inclusive, podendo ter um quadro e prover esta função através de concurso público. Quer dizer, os tribunais vão apostar nisso, e é preciso que nós, advogados, estejamos prontos para ter esta vantagem na negociação. Não adianta, não, fulano é esperto, negocia bem.
Qual é a negociação que nós estamos acostumados aqui? Ah, a dívida é 1.000, te dou 200. Não, 500, divide por 2. Mais ou menos isso. Nem você, nem eu. Quer dizer, é uma filosofia absolutamente equivocada de negociação, de conciliação, de mediação, porque nós não estamos preparados. Eu vou dar uma palestra semana que vem em São Paulo, em homenagem ao lançamento do professor Cândido Marco, de teoria geral, mas é a seguinte: conciliação e mediação. Estamos preparados? Eu acho que não, mas precisamos estar preparados. Não é? E existem livros também, técnicas importantes. A Universidade de Harvard tem um programa de negociação e mediação com vários livros sobre isso, que é uma leitura interessantíssima. Eu vou indicar um, Como Chegar ao Sim Sem Concessões. Não é? Do Patton, Yuri, são 3. Mas é fácil. O Yuri, Patton e mais um. Não me lembro o nome. São 3 autores. E são cursos de 2 anos que nós temos lá. Pela nova lei de mediação, o CNJ tem que criar uma escola superior de conciliação e mediação. Os tribunais devem ter cursos específicos sobre isso, para este tipo de treinamento. Eu mesmo já participei, em mais de uma ocasião, de mediações entre empresas, entre grandes empresas. Empresas que não, evidentemente, parceiras, que não jamais poderiam ir à justiça uma contra a outra, escolhem a mediação. E hoje o juiz pode determinar que se realize previamente uma mediação. E a lei permite que as partes escolham o mediador. É uma figura extremamente interessante, porque o mediador ele exerce um papel neutro, e não só ele procura chegar a uma melhor solução para as duas, porque tem que ser o ganha-ganha, não pode ser o perde-ganha. Todos têm que ganhar, não é, numa negociação. E ele cria outras alternativas que, às vezes, as partes não estão vendo. Não é? Eu me lembro de 2 exemplos desse livro, muito interessantes. Um é sobre a famosa laranja. 2 irmãs brigando pela laranja, as folhas tantas, a mãe encheu, pegou a laranja, partiu o meio e deu metade para cada. Ali, há algum tempo, resolveu saber por que elas estavam brigando pela laranja. Uma queria um suco, e a outra queria a casca para fazer um bolo. Quer dizer, se você tivesse ouvido antes as partes, uma poderia ter, né, o produto inteiro do suco e a outra o produto todo da casca da laranja para poder fazer o bolo. Não é? O problema do Sinai, não é, lá do Egito, Israel, o Monte Sinai. O Monte Sinai era um local fundamental para o Egito. Aquilo era... O Egito não poderia entregar o Monte Sinai por questões, enfim, de tradição, culturais, religiosas. Israel não podia deixar o Monte Sinai com o Egito, porque ali era estratégico do ponto de vista da segurança. Qual foi a solução que se chegou? A solução que se chegou ficou com o Egito e virou uma zona desmilitarizada sob a supervisão da ONU. Quer dizer, manteve o que se queria, mas, por outro lado, resolveu o problema. Enfim, então, a consequência disso é extremamente importante. O Código apostou na parte negocial, e há uma previsão também no Código muito interessante de acordo sobre o procedimento. Quando vocês fizerem um contrato hoje e não quiserem a arbitragem, por exemplo, vocês podem dispor num contrato um acordo sobre o procedimento. Como será o procedimento se nós formos à justiça? Vamos ter cláusula de recurso, sem recurso, só para o tribunal? Já vamos pré-estabelecer se haverá ou não, dependendo do contrato, uma perícia específica ou não, fases do processo? Quer dizer, é como se fosse uma arbitragem judicial. Existe esta previsão no artigo 190 do novo Código, que é um acordo sobre o procedimento, que eu acho extremamente importante. O juiz não pode negar, evidentemente, só se houver um desequilíbrio absoluto, a homologação
deste acordo sobre o procedimento. Temos aqui a presença do nosso querido amigo, senador Bernardo Cabral, uma honra tê-lo aqui. Quiser assentar aqui conosco. Obrigado pela presença. Então, outra coisa também, o processo eletrônico. Nós temos hoje uma modificação também, não é uma modificação, mas nós temos inúmeros artigos aqui que tratam do processo eletrônico. E nós sabemos que não existe uma uniformidade no país sobre o processo eletrônico. Eu vou dar um dispositivo só que certamente vai preocupar as empresas, principalmente aquelas, né, que fazem advocacia de massa. É o artigo 246, parágrafo 1º. Esse artigo, ele determina que as empresas devem ter, nos tribunais onde tem sede ou filial, cadastro eletrônico para receber citações e intimações. Então, vai ser uma coisa muito rápida hoje, em função da quantidade de processos. E as disposições transitórias do Código é um dispositivo que diz, olha, a partir da constituição da empresa na junta, deve ser comunicado ao tribunal, naquele momento, qual é o correio eletrônico da empresa para receber citação e intimação. E vocês dirão, e aquelas empresas que já foram constituídas anteriormente? As nossas empresas, as empresas de vocês, algum mecanismo vai ter, alguma norma, algum regulamento, algum regimento. Eu sei que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está terminando um novo regimento. Nós tivemos até a oportunidade, eu e o professor Greco, de participar aqui no Tribunal de Justiça de eventos justamente para discutir a influência do novo Código sobre os regimentos internos, o regimento interno aqui do Tribunal de Justiça. Então, vocês vão ter que estar preparados também para esse tipo de situação. Muito bem. Outra grande inovação, e ela será objeto de uma nova fala minha hoje, é sobre a jurisprudência, sobre os precedentes. O novo Código realmente deu uma guinada muito forte com relação ao prestígio dos precedentes e a vinculação de decisões que tratam de processos repetitivos. Não só recursos repetitivos, como outros instrumentos, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai certamente mexer muito com as empresas, especialmente aquelas que fazem também advocacia de massa e têm teses repetidas, e nós vamos poder desenvolver mais isso no final do dia. Tenho aqui uma lista, mas é uma lista tão grande que eu fiquei marcando algumas coisas, e só para lembrar, de acordo com o horário, qual é o meu horário? Termina que horas? 10h50. Vou pedir para, quando faltar 5 minutos, você me avisa, para a gente poder manter o horário. Inclusive, eu estive pensando, se vocês estiverem de acordo, o almoço é de 12h30 às 2h30. É aqui em cima. Então, talvez 2 horas seja muito. Por que não aproveitar e fazer, no final desse painel aqui, meia hora de debate, e no final nós temos mais meia hora de debate, que eu acho importante, não é? Vocês possam tirar alguma dúvida sobre algum aspecto, alguma situação específica. Então, se vocês estiverem de acordo, e a administração aqui do escritório não causar nenhum problema, talvez a gente possa começar o almoço termina 2h30. Pode, Ingrid? Tá bom, ótimo. Então,
Já falei da conciliação e da mediação. Limites da jurisdição nacional. Algumas, ou mais de uma das empresas aqui, tem situações, contratos no exterior. E hoje o novo código permite, o que era discutível no código anterior, a possibilidade de eleição de foro estrangeiro quando se trata a eleição de foro estrangeiro, salvo as hipóteses de competência internacional exclusiva. É o artigo 25, parágrafo 1º e 2º. Aliás, é bastante lógico, né, a eleição do foro estrangeiro em matéria de direitos disponíveis. Por quê? Se na arbitragem a pessoa escolhe a arbitragem para ser feita no exterior, a lei diz que todas as ações que decorram daquela arbitragem são da competência de quê? Do juízo ou do país aonde ocorre a arbitragem. Então, não é lógico que eu possa escolher uma arbitragem no exterior e não possa eleger um foro estrangeiro. Outra novidade extremamente importante, dentro daquela ideia da duração razoável do processo, é um capítulo sobre cooperação nacional e internacional entre juízes. Isso é muito importante. Como é que os juízes se comunicam hoje? É uma desgraça. Através de carta precatória. Vamos mandar uma precatória aqui para a comarca vizinha, para um outro estado. O novo código simplesmente vai eliminar esta formalidade e criando formas outras de cooperação entre juízes, tais como auxílio direto, reunião ou apensamento de processo, prestação de informações, realização de atos estabelecidos, concertados entre os juízes cooperantes, artigo 69, número 1 a 4. Isso é muito importante. Tem que fazer uma citação, alguma coisa, hoje você tem o quê? Você tem processo eletrônico, telegrama, telefone, carta, enfim, tudo aquilo que possa garantir a autenticidade, não é? Deve ser feito, ao invés de usar carta precatória para que os juízes falem, e a gente sabe que demora o quê? Meses, anos, ouvir testemunha ali. Não precisa mais isso. Então, esse sistema é um sistema extremamente prático e eu acho que vai facilitar muito o processo. E também a cooperação no plano internacional, naquelas hipóteses que não dependem de homologação de sentença estrangeira, é possível a cooperação direta, prestando informações entre autoridades, né, cópias de documentos, sem aquelas formalidades todas necessárias à homologação da sentença estrangeira. Outra coisa importante também para as empresas, o amicus curiae. Finalmente, o amicus curiae, ele, deixa eu ver se eu dei o artigo, não dei o artigo da cooperação, artigo da cooperação nacional, artigos 67 e 69, e a internacional, artigos 26 a 41. Muito bem. Amicus curiae. Todos nós já conhecemos a figura do amicus curiae. Agora, nós temos que tomar um cuidado. As empresas hoje devem tomar um cuidado. Porque o Código regulou o amicus curiae e, de certa maneira, restringiu poderes do amicus curiae. Ele não pode interpor recurso, salvo embargos de declaração. Essa é a regra. Porque, do ponto de vista doutrinário, o Código regulou bem. Porque o amigo da corte, ele serve a quem? Ao juiz. E o juiz é quem diz, é quem chama ao processo uma determinada pessoa que possa auxiliar como amigo do juízo. Aquelas figuras que hoje são tidas como amicus curiae, CVM, não é? E outras, na realidade, elas intervêm no processo, não é? Para outro fim, ou de fiscalização, ou, às vezes, determinados
federações ou confederações ou sindicatos, elas ingressam justamente para defender uma determinada situação. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de fazer essa intervenção, porque, se fizer e for admitido como amicus curiae, não pode recorrer. Agora, se a intervenção for a outro título, que pode ser terceiro interessado, representante, há uma abertura grande no Código, aí ele passa a ter todos os poderes das partes, de recorrer, provas e assim por diante. Artigo 138 do novo Código. Outro tema interessante sobre questão prejudicial. Nós sabemos, e não são poucas, as questões prejudiciais que surgem nos processos do nosso dia a dia. E nós estamos acostumados, né, com o princípio de que a questão prejudicial não faz coisa julgada. Eu não preciso me preocupar tanto com ela. Pelo novo Código de Processo Civil, a questão prejudicial faz coisa julgada, desde que ela tenha sido debatida. E ela é necessariamente debatida. Então, muito cuidado com a questão prejudicial, que ela passa a fazer coisa julgada. Várias coisas que eu estou falando aqui vão ser desenvolvidas depois, só estou dando flash. Por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? Hoje é uma bagunça, né? Hoje ter empresa é um horror. Até advogado está sendo desconsiderado porque tem procuração. Imaginem, quer dizer, a empresa não paga, o sócio paga, ou paga outra empresa do grupo. Enfim, hoje, para se ter uma empresa, a pessoa primeiro tem que se desfazer dos bens dela, né? Botar no nome de outro, do filho, do com reserva de usufruto, porque não é uma sem cerimônia absoluta. Na Justiça do Trabalho, então, a solidariedade é total. Então, o novo Código criou um incidente de consideração da personalidade jurídica antes de chamar os detentores, as pessoas físicas ou as empresas coligadas. É preciso um pequeno procedimento para que isto possa ocorrer com direito de defesa. E mais, se aplica ao processo trabalhista. Eu já ouvi dizer que os juízes trabalhistas já disseram que não vão aplicar. Enfim, o que se faz? Não sei, mas está aqui no Código. Porque o Código, nós colocamos, diz o seguinte, se aplica ao processo do trabalho e ao processo eleitoral e assim por diante. Então, há uma remissão expressa de aplicação às novas regras, os novos instrumentos, artigo 15, ao processo trabalhista. Vamos ver se os juízes vão ou não aplicar. O professor Leonardo Greco vai falar sobre tutela cautelar. Nós temos uma novidade da tutela da evidência que ele vai falar, que é interessantíssimo. É uma forma de se obter uma tutela antecipada com base unicamente em prova documental inequívoca. É como se fosse um mandato de segurança, agora entre particulares. Então, é importante saber manejar isso tudo e como manejar. O professor Greco vai tratar desse tema, que é um tema extremamente importante. Eu sempre costumo brincar, dizer que quando um cliente vai para o escritório, um colega lá aí da diretoria, o gerente jurídico liga lá para o escritório, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero uma liminar, no mínimo uma liminar. Então, a parte do processo cautelar é extremamente importante. Nós temos também modificações relevantes. Outra coisa aqui também, que é um horror para as empresas, principalmente aquelas empresas que trabalham com massa, o problema da inversão do ônus da prova. Pelo novo Código, eu acho que o Código está certo também. Pode haver a inversão do ônus da prova, artigo 139, número 4. Não, essa não é o 4. Depois é a flexibilização. É o 373, parágrafo 1º. Pode haver a inversão do ônus na prova, independente de hipossuficiência, desde que seja impossível ou excessivamente difícil para a parte que tem o ônus de produzi-la ou que a outra parte tenha maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Entendeu? Então, isso... Né?
O parágrafo diz as condições, como o Greco está falando, o seguinte, mas é um dado importante hoje. Os juízes também não têm muita cerimônia em inverter, e agora isto pode aumentar. A vantagem que se tem é que ele tem que inverter no saneamento. E a parte tem que ter oportunidade de quê? De poder fazer a prova. E, às vezes, o juiz invertia na sentença. A gente não sabia de nada, o juiz invertia na sentença, e você perdia o processo sem ter chance de discutir. Outro dado importante, nós vamos ter um procedimento único agora. É um procedimento único, flexível. Existe a possibilidade do juiz flexibilizar o procedimento de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, que é o artigo 139, número 6. Um procedimento flexível, adaptável. O novo Código cortou alguma coisa, mas é bastante interessante. Não existem mais exceções. Toda a defesa está concentrada na contestação. Não há, em princípio, preclusão dessas questões preliminares, porque o agravo de instrumento praticamente foi banido e estas matérias poderão ser rediscutidas quando da apelação. Isso também vai ser falado aqui. Quem é que vai falar sobre recurso? O Greco, que também é extremamente importante. Os prazos passam a ser contados em dias úteis, a concentração da defesa e a reconvenção na mesma peça. Muito bem. Quanto tempo falta, né? 12 minutos? Então não tem tempo. Volta. O saneamento do processo passa a ser um ato extremamente importante. Bom, espero que os advogados exijam o cumprimento da norma e os juízes se disponham a tanto. Mas é possível, porque no despacho saneador, o juiz já tem que ler o processo, nós esperamos que ele leia, ou que, enfim, que haja um certo debate ali para decidir quais são as provas e por que determinadas provas devem ou não ser produzidas, evitando aquela demora imensa no processo. E, neste momento, ele também tem que definir a eventual inversão do ônus da prova. Temos uma novidade extremamente interessante aqui também, que é a produção antecipada de prova. Não esta produção antecipada de prova que nós já conhecemos, mas uma produção antecipada de prova que possa viabilizar uma autocomposição ou outro meio adequado para a solução do litígio, ou mesmo para que o proponente tenha prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou não o ajuizamento da ação. Quer dizer, eu tenho uma produção antecipada de prova para possibilitar uma negociação, eu tenho uma produção antecipada de prova para ver se realmente eu tenho um direito razoável, né? Às vezes você fica na dúvida, eu vou entrar com processo, vai ter perícia, isso e aquilo, vamos fazer uma produção antecipada, vamos obter o resultado dessa produção, e aí eu poderei ou não promover uma ação, o que não ocorre hoje. Hoje você não pode fazer isoladamente uma produção antecipada de prova para ver se você, no futuro, irá ou não promover uma ação. Então, é um mecanismo interessante que dá certa segurança à empresa, não é? E possibilita que ela tenha o quê? Uma prova pré-constituída, que ela poderá avaliar da possibilidade ou não de servir como elemento para a sua ação. Artigo 381, números 2 e 3. O novo Código apostou também bastante aqui, não é que tenha apostado, mas firmou o contraditório participativo junto com uma importante modificação na fundamentação da sentença. O contraditório participativo aqui, primeiro nós temos um artigo nos princípios gerais, que é o artigo 9º,
que dispõe: não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, mesmo sobre matéria que deva decidir de ofício o juiz, salvo nos casos de tutela provisória, ação monitória e assim por diante. Então, hoje, obrigatoriamente, a parte tem que ser ouvida antes de qualquer tipo de decisão. E o contrário participativo, hoje, ele tem uma vantagem, além de todos os artigos que tratam do comportamento de boa-fé das partes. O artigo 489 do novo Código de Processo Civil, ele é um artigo importante. Tentaram vetar esse artigo a todo custo, mas esse nós salvamos. Não dá para salvar tudo, mas esse foi salvo. São elementos essenciais da sentença. Aí vai o